Fala piloto, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Top Pilot. E no vídeo de hoje eu queria falar contigo sobre um assunto que tira o sono de muita gente que quer ser um piloto por aí. Vamos falar sobre o inglês na aviação. Preciso saber inglês para ser piloto? O quanto que eu preciso saber de inglês para poder ser piloto? O que é essa tal da prova da ECAL que eu falo tanto nos outros vídeos aqui no canal da Top Pilot? Como que é essa prova? Quais são as possíveis notas que você pode obter? Vamos responder todas essas dúvidas e mais algumas outras ao longo desse vídeo. Então assiste ele até o final. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque você sabe que aqui na Top Pilot não tem vídeo ruim, só tem vídeo com conteúdo completo e bom de qualidade. Então já deixa seu like maroto, já se inscreve no canal se por acaso você ainda não for inscrito, porque você não vai se arrepender, eu prometo. Além disso, dá uma passada lá no Instagram e curte a página da gente, o @TopPilotBR. Dá essa moral pra nós? Sério, pausa o vídeo agora, vai lá no Instagram rapidinho, @TopPilotBR e segue a Top Pilot lá no Instagram. Não deixa pra depois, senão você vai esquecer. Vou esperar você seguir a Top Pilot lá no Instagram e depois a gente continua nesse vídeo. Uma hora depois. Beleza? Curtiu lá no Instagram? Então vamos pro conteúdo. Vamos começar o vídeo de hoje já respondendo a pergunta que eu sei que você tá louco pra fazer. Rodrigo, eu preciso saber inglês para ser um piloto? E a resposta é a seguinte: depende. Depende do quê? Bom, se você quer ser um piloto para voar só no território nacional, como por exemplo ficar voando de Porto Alegre para São Paulo, de Manaus para Brasília, então você vai fazer toda a sua comunicação com os órgãos de controle de tráfego aéreo em língua portuguesa. Logo, nesse caso, não, você não precisa saber falar inglês para ser um piloto. Mas digamos que você quer ser um piloto de linha aérea, e como um bom piloto de linha aérea, você vai fazer um voo internacional, sei lá, de São Paulo para Paris, por exemplo. E aí? Chegando lá em Paris, como é que você vai se comunicar com o controlador de tráfego aéreo? Como é que você vai pedir autorização para pouso lá no aeródromo de Charles de Gaulle em Paris? Vai mandar um francês na fonia? Bom, se você quiser e se você se garantir no francês, você pode mandar o francesão lá pro parisiense, sans problème. Mas se você for como a maior parte das pessoas do mundo, você não sabe falar francês. E aí, qual que é a solução? É não voar para Paris? A solução, então, é você utilizar a linguagem universal. E não, eu não estou falando do Esperanto, eu estou falando do inglês. A linguagem padrão no mundo atualmente é o inglês, e na aviação isso não é diferente. Cada país tem autonomia para definir se vai utilizar apenas o inglês ou se vai utilizar a sua língua nativa nas comunicações dentro do próprio país, com os aviões nacionais mesmo. Mas sempre tem que ter o inglês como uma opção. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem a opção de se comunicar com o controle de tráfego aéreo tanto em português, nossa língua materna, ou o inglês. Se você quiser falar com o controlador de tráfego aéreo aqui dentro do Brasil em inglês, você está 100% no seu direito. O controlador ele tem a obrigação de começar a te responder em inglês também, se por acaso você fizer a chamada inicial com ele em inglês. Então você pode gastar o seu English aqui na Brasilândia também. Inclusive, a maioria das empresas aéreas elas estimulam os seus pilotos a de vez em quando realizar algum voo falando com o controlador de tráfego aéreo na fraseologia inglesa, utilizando a língua inglesa, mesmo estando aqui dentro do país. Por quê? Para poder manter aquele inglês afiado, para treinar e manter sempre na ponta da língua. O cara vai praticando aqui dentro para quando ele for voar no exterior. Eu mesmo faço praticamente metade dos meus voos em inglês, justamente para poder manter esse costume. É uma boa prática. Então, jogando a real, preto do branco, tá? Se você quiser ser um instrutor de voo, ou então se você quer voar uma empresa de táxi aéreo somente nacional, não, você não é obrigado a saber falar inglês. Apesar de eu, sinceramente, ser um forte defensor da língua inglesa, eu acredito que todo mundo deveria saber falar inglês. Mas se você quiser ser um piloto de linha aérea, ou então um piloto da aviação executiva que faz voos para o exterior, sim, você precisa saber falar inglês. Pô, mas eu não posso, sei lá, entrar na linha aérea para ficar fazendo só voos nacionais? Se, por exemplo, eu for para Gol, eu não posso ficar fazendo só Rio-São Paulo? Não, meu jovem, você não pode. Por quê? Quando você é contratado por uma empresa de linha aérea, você vai operar todas as rotas cumpridas por aquela aeronave para a qual você foi contratado. E isso inclui rotas internacionais, nem que seja na América do Sul. Por exemplo, digamos que você foi contratado pela Gol para voar o Boeing 737. A Gol, ela voa com 737 para o Rio, para São Paulo, para Recife, sim, faz voos nacionais. Mas também faz Miami, Orlando, Chile, Argentina, Uruguai, enfim, diversos outros países que não seja só o Brasil. Para você voar para esses países, não adianta você chegar lá achando que vai conseguir se virar naquele portunhol. Você tem que saber falar inglês e você tem que comprovar que você sabe falar inglês. A gente vai falar sobre isso já já. Como é que você faz para comprovar que sabe inglês? Pô, Rodrigo, mas que idiotice isso. Tem que saber falar inglês para voar? Sim, tem que saber para voar no exterior e não é idiotice. É essencial para quem voa no exterior. Deixa eu explicar. Inicialmente, como piloto, a sua maior dificuldade vai ser dominar o avião. Ou seja, vai ser ter o pé e mão para poder pilotar o avião e manobrar ele
conforme a sua vontade. Mas isso aí é só no início, tá? Depois de um tempo, o que faz um bom piloto não é a habilidade manual dele, não é a habilidade dele de manobrar o avião, e sim a capacidade de tomar decisões corretas. A maior tarefa de um piloto em um ambiente de alta complexidade, como por exemplo o cockpit de um avião de linha aérea, é de tomar decisões. Para poder tomar uma decisão, você precisa de uma única matéria-prima, que é a informação. Agora, a gente tem várias formas de coletar informações para poder tomar uma decisão. A gente tem a visão, a gente tem o olfato, a gente tem o tato, mas uma das principais formas da gente coletar informações é através da audição, como por exemplo, uma comunicação rádio. Por isso, é imprescindível que a comunicação ela aconteça de uma forma fluida. Quando você tem um controlador de tráfego aéreo, então uma outra aeronave, tentando passar uma informação para você, tentando se comunicar contigo na língua inglesa e você não sabe falar inglês, você está gerando uma barreira gigantesca na comunicação, fazendo com que a informação ela não chegue até você. Então, com menos informação, você provavelmente não vai conseguir tomar uma boa decisão. E essa decisão, baseada em informações incompletas, pode até mesmo causar um acidente. E é por isso que o inglês é obrigatório para você voar no exterior, para que não tenha essa barreira adicional na comunicação. Mesmo com todo mundo sabendo inglês, ainda assim pode existir barreiras na comunicação causadas por, por exemplo, sotaque, por gírias, ou então até mesmo por alguma interferência no rádio. Agora imagina se você não souber inglês. Deixa eu te dar um exemplo prático de como que a comunicação ela pode atrapalhar na segurança de voo. Um exemplo bem prático. O maior acidente da história da aviação teve como principal fator contribuinte uma falha de comunicação. Nesse acidente, 2 Boeing 747 lotados de passageiros colidiram na ilha de Tenerife. Nesse dia, tinha uma névoa bastante densa no aeródromo que impedia a visão dos pilotos. Um 747 da KLM ele tinha sido autorizado a ingressar na pista e aguardar para a decolagem, porque ainda tinha um 747 da Pan Am na pista. O piloto da KLM ele entendeu que ele estava autorizado a decolar e tentou decolar com o Pan Am ainda na pista. Como tinha uma névoa bastante densa, ele não conseguia ver que a pista ainda estava ocupada. Com isso, os 2 747 colidiram, matando 583 pessoas. Quase todo mundo que estava a bordo das aeronaves morreu. Tudo isso por conta de uma falha na comunicação. Claro, houveram outros fatores que contribuíram para esse acidente. Eu repassei ele aqui de uma forma extremamente superficial, extremamente simplista, só para provar esse argumento, para que você perceba o quão importante é a comunicação na aviação. Bom, Rodrigo, eu entendi que eu preciso saber inglês então para poder voar para o exterior, mas como é que eu comprovo que eu sei falar inglês? Qual que é o critério? Antigamente o critério era não tinha critério, não tinha nenhum critério padronizado, essa é a verdade. As empresas, elas selecionavam quem que ia voar para o exterior do seu quadro de funcionários, seu quadro de pilotos, com base em critérios próprios, ou até mesmo com prova interna, sem nenhum controle de uma agência reguladora. Então muitas vezes acontecia da empresa aérea colocar só um cara que sabia falar inglês no cockpit e todo o resto não sabia falar inglês, até porque alguns anos atrás não era muito comum as pessoas saberem inglês. E essa pessoa, esse cara que sabia falar inglês, ele ficava responsável por traduzir em tempo real para os outros tripulantes o que estava sendo falado no rádio. Ou seja, era um verdadeiro telefone sem fio. Por isso, em 2008, a ICAO, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, que é o órgão responsável por regular a aviação civil no mundo inteiro, decidiu estabelecer alguns critérios padronizados mínimos para definir se o piloto está apto ou não para poder viajar para o exterior. E como o Brasil ele é um dos signatários da Convenção de Chicago, ele tem que cumprir as regras emitidas pela ICAO, ele tem que cumprir as diretrizes da ICAO. Por isso, aqui no Brasil, a ANAC criou o Santos Dumont English Assessment Test, também chamado de SDEA, que é a prova que tem como objetivo avaliar o nível de inglês dos pilotos aqui do Brasil com base nos critérios da ICAO. Por isso que essa prova ela é popularmente chamada de prova da ICAO. Tecnicamente, ela é uma prova da ANAC, a ANAC que desenvolveu essa prova, mas ela visa avaliar o seu nível de inglês, o seu nível de proficiência na língua inglesa, seguindo os critérios da ICAO. Mas o que diabos é essa prova? O que ela avalia? Bom, a prova ela é feita 100% de uma forma oral e individual. Você vai sentar numa salinha, você com 2 avaliadores credenciados pela ANAC. Um dos avaliadores, ele é um especialista na língua inglesa, como por exemplo um professor de inglês credenciado. E ele vai conduzir uma entrevista contigo, ele vai conduzir na prova, a prova tem um formato de entrevista, ele vai conversando contigo, 100% oral, e aí ele vai te perguntando coisas, né? Ele vai avaliando a sua concordância, a estrutura das frases, a sua estrutura gramatical, pronúncia, fluência, vocabulário e por aí vai.
Já o segundo instrutor que fica na sala contigo, o segundo avaliador, ele normalmente é um piloto que também tem conhecimento da língua inglesa, ele é especialista em inglês técnico voltado para a aviação. E ele vai avaliar como é que está o seu vocabulário técnico da aviação. Ele não vai interagir contigo durante a prova, ele só vai estar lá para ir avaliando o inglês técnico. A prova ela demora por volta de 40 minutos até 1 hora, você faz a prova 100% oral, como eu comentei, e até 30 dias depois você recebe por e-mail o resultado. Nesse e-mail que você recebe, você vai ter uma nota geral e uma nota para cada um dos itens avaliados, que são pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência, compreensão e interações. Essa nota ela varia de 1 a 6, sendo 1 a pior e 6 a melhor. E a menor nota dentre esses critérios avaliados que você tirar vai ser o seu grau final, o seu nível geral de inglês no padrão da ICAO. Os 6 níveis de inglês são pré-elementar, elementar, pré-operacional, operacional, avançado e expert. Para poder realizar voos internacionais, você tem que ter pelo menos o nível 4, que é o nível operacional. Abaixo de 4, 1, 2 e 3, considera-se que você foi reprovado e você não pode realizar voos internacionais. Mas beleza, então se a partir do nível 4 você já pode voar para o exterior, então qual que é a vantagem de ter o nível 5 ou o nível 6? Bom, existem duas vantagens basicamente. A primeira é em relação ao seu currículo. O cara que tem um inglês ICAO 5, ele pode ter um diferencial, isso aí pode ser um critério de desempate na hora de selecionar no processo seletivo com relação a quem tem o ICAO 4. Quanto maior o seu nível de inglês ICAO, melhor, obviamente. A segunda vantagem é com relação à validade desse seu teste. A validade da prova de inglês, ela varia de acordo com o nível obtido. O nível 1, 2 e 3, eles não têm validade porque você foi reprovado. O nível 4, ele tem validade de 3 anos, então 3 anos depois de você ter obtido o nível 4, você tem que refazer a prova. Já no nível 5, a validade da prova é de 6 anos e o nível 6, a validade é vitalícia, ou seja, você nunca mais precisa fazer prova de inglês ICAO depois que você tira o nível 6. Só isso já é uma enorme vantagem, porque essa prova ela tem um custo, ela custa por volta de R$1.000 aproximadamente para você fazer essa prova. É grana a menos que você precisa gastar, que você precisa investir para poder manter o seu currículo competitivo. Então, claro que o ideal é você conseguir o nível 6, porque ele tem validade vitalícia. E uma vez que você consegue o nível 6, você nunca mais precisa refazer a prova. Só que tem uma pegadinha. O Brasil, por muito tempo, ele não emitia o nível 6 para ninguém. A ANAC considerava que a prova SDA ela não tinha condições de avaliar com segurança se o candidato tinha o nível 6 ou não. Então, na prática, durante muito tempo, o grau máximo no Brasil era 5. Em maio de 2020, a ANAC ela liberou uma instrução suplementar atualizando o SDA, o teste da ANAC, e voltou a prever a atribuição do grau 6. Então, isso é algo muito positivo, porque agora, se você fizer a sua prova de inglês ICAO, talvez você tire grau 6, dependendo do seu nível, e aí nunca mais precisa fazer a prova de inglês na vida. Uma coisa importante, cada vez que você faz o teste, a sua nota ela pode tanto aumentar, quanto diminuir, quanto se manter. Se você tirou 4 e depois de 3 anos você fez o teste e tirou 5, parabéns, o seu novo nível de inglês ICAO agora é 5. Agora, se você tirar 3, perdeu. Você não pode mais voar para o exterior até você refazer o exame e conseguir pelo menos o nível 4 de novo. Por isso é importante que mesmo se você passar na sua prova da ICAO, que você mantenha o seu inglês afiado. E uma das formas de você fazer isso é voando em inglês no dia a dia em voos domésticos, conforme eu comentei no início do vídeo. As empresas de linha aérea, elas colocam como nível 4 o nível mínimo de inglês ICAO para você ser contratado. É um item que, infelizmente, se você estiver abaixo do nível 4, se você não tiver pelo menos nível 4 de inglês, você não tem chance nenhuma de entrar numa empresa de linha aérea. Nem adianta mandar currículo. Se você mandar, vai virar folha de rascunho. Desculpe a sinceridade, mas essa é a realidade. Beleza, então agora você já sabe que é obrigatório saber inglês para ser piloto de linha aérea. Você já sabe por que isso é importante para evitar os acidentes. Você sabe que é obrigatório para você ir para o exterior. E você sabe quais são os níveis de inglês da ICAO. Agora vamos falar sobre a prova propriamente dita. Como que é essa prova? Ela é difícil? Ela é fácil? Vamos falar sobre isso agora. A prova, como eu comentei, ela é feita de forma presencial, 100% oral, em formato de entrevista. Você vai ter que interagir com um avaliador, especialista na língua inglesa, que vai avaliar seu vocabulário, construção de frases, etc. Além disso, tem o segundo avaliador, que é um piloto, provavelmente é um piloto, que não vai interagir contigo, ele fica apenas como segundo avaliador e é especialista em inglês técnico de aviação. Ele vai julgar os seus conhecimentos sobre os termos da aviação em inglês. Importante, tá? Toda a prova ela é gravada, ela fica tanto filmada quanto gravação de áudio, e ao final da prova, o avaliador ele vai mandar todo esse material para a ANAC. E a ANAC ela pode realizar auditoria e pode até mesmo mudar o grau que a escola te atribuiu, se ela achar necessário. Eu falo isso para que você veja a seriedade com a qual a ANAC trata essa prova. A prova ela é feita por 4 partes, ela é dividida em 4 partes.
A parte 1 é chamada de Aviation Topics, ou seja, tópicos sobre aviação. A segunda parte chama-se Interacting as a Pilot, ou seja, interagindo como um piloto. A terceira parte se chama Unexpected Situations, ou situações inesperadas. E a quarta parte se chama Picture Description and Discussion, descrição de imagens e discussões. Vamos começar então falando sobre a primeira parte, Aviation Topics, os tópicos sobre aviação. Nessa parte, o avaliador ele vai te fazer 3 perguntas básicas para você dar a sua opinião. Por exemplo, ele pode te perguntar: When do pilots need to perform an emergency landing? Ou seja, quando um piloto deve realizar um pouso de emergência. E aí você responde baseado na sua experiência. Por exemplo, para mim um piloto deve realizar um pouso de emergência quando ele tem alguma situação crítica para a segurança de voo. Como, por exemplo, uma falha de motor, ou então se tiver uma falha elétrica total, uma falha elétrica grave, ou até mesmo se tiver um fogo no motor em voo. É claro que você vai responder isso em inglês, tá? Não em português. Você vai elaborando a sua resposta. Agora, o quão elaborada deve ser a sua resposta? Bom, se você der uma resposta bem elaborada, que demonstre bem a sua capacidade de estruturar frases e ideias, provavelmente o instrutor, o examinador, depois que você responder de uma forma elaborada, ele vai passar para a próxima pergunta. Eu falei que eram 3 perguntas nessa primeira parte, aí ele iria passar para a segunda e terceira e por aí vai. Se você responder de uma forma muito abreviada, se você não desenvolver bem a ideia central, o avaliador ele provavelmente vai te fazer uma pergunta chamada de follow-up question, que é uma pergunta para fazer você elaborar mais a sua resposta. Por exemplo, se você só responder, o piloto ele deve realizar um pouso de emergência quando tem uma emergência grave a bordo da aeronave. Bom, você está certo, realmente você está certo. Quando tem uma emergência grave, o piloto vai efetuar o pouso. Só que você não explorou a ideia, você não demonstrou o seu nível de conhecimento da língua inglesa, você não deu informação suficiente para o avaliador verificar se você sabe ou não falar inglês. Então, provavelmente, ele vai fazer uma follow-up question, ou seja, ele vai responder para você, Can you give me an example? Ou seja, você pode me dar um exemplo? Ele vai te forçar a elaborar na sua resposta. Por isso, é sempre bom você dar uma resposta elaborada logo de cara. Como regra geral, passar pelo menos uns 30 segundos falando sobre a sua resposta costuma funcionar bem, de 30 segundos a 1 minuto. Bom, resumindo então, essa primeira parte serão perguntas que você deve responder para avaliar a sua capacidade de comunicação, estruturação de frases e mostrar a sua ideia e o seu vocabulário. Alguns outros exemplos de perguntas. How was your flight training experience? Como foi a sua experiência de treinamento de voo? In your opinion, what will aviation be like in the future? Ou seja, na sua opinião, como vai ser a aviação no futuro? Aí você dá a sua opinião. Não existe gabarito de certo ou errado nessa parte. O que existe é você desenvolver a sua ideia, de preferência adicionando um ou outro termo do inglês técnico de aviação e uma outra expressão ali para dar uma temperada na sua resposta. Após você responder as 3 questões da parte 1, você passa para a parte 2 do teste. Interacting as a pilot, ou seja, interagindo como um piloto. Nessa fase, você vai interagir com o controle de tráfego aéreo. Claro, você não tem um controlador de tráfego aéreo presente na sua frente, mas você vai ouvir uma gravação de um áudio de um controlador de tráfego aéreo e você vai ter que responder para o avaliador como se estivesse respondendo para o controlador de tráfego aéreo. Você pode pedir para ele repetir o áudio uma vez se você quiser. Vão ser apresentadas 5 situações diferentes. Deixa eu te dar um exemplo de uma situação. O avaliador ele vai te falar: você acabou de decolar do aeroporto de Miami, escute o controlador da Torre Miami e coteje as informações. ANAC 123, maintain runway heading, climb to 7,000 feet, squawk 4437. Contact Miami departure on frequency 122.4. E aí, espera que você responda algo do tipo: Miami Tower, ANAC 123, maintaining runway heading, climbing to 7,000 feet, transponder 4437, contact Miami Departure Frequency 122.4. E aí na sequência o avaliador ele vai te falar: agora o seu altímetro principal e o reserva estão apresentando indicações diferentes e você decide manter a sua altitude presente. Chame o controle Miami e informe a situação e diga suas intenções. E aí você vai responder: Miami Departure, ANAC 123, I have unreliable altimeter indication, intend to maintain present altitude. E aí o controlador vai dar o play na gravação. ANAC 123, maintain present altitude. There is no traffic in this sector. Confirm you have unreliable altimeter indications. E aí você responde: Affirm, I have unreliable altimeter indications maintaining present altitude. ANAC 123. Por fim, o controlador ele vai fazer algumas perguntas sobre o tema. Ele vai te perguntar primeiro: o que o controlador disse? Aí você responde: o controlador pediu para eu manter a altitude presente, informou que não tinha nenhum tráfego no meu setor para reportar e confirmou se eu realmente estava com indicações não confiáveis de altímetro. E aí, por fim, o avaliador vai falar: Ok, obrigado, esse é o final da situação 1, agora vamos para a situação 2. E aí se repete por mais 4 vezes, dando um total de 5 situações. Ao final das 5 situações, você vai ter finalizado a parte 2 do teste.
Vamos agora para a parte 3, Unexpected Situations. Nessa parte você vai escutar 3 áudios diferentes entre um controlador de tráfego aéreo e um piloto. Cada áudio vai ser passado 2 vezes com um intervalo de 5 segundos entre cada repetição. Você pode fazer anotações, tá? Enquanto ele estiver falando, enquanto o áudio estiver passando, e ao final você vai ter que comentar para o avaliador com suas próprias palavras tudo que você entendeu. Todos os detalhes que você conseguir dar vão te garantir alguns pontinhos aqui. Então você vai anotando, você vai escutando o áudio, vai anotando, e depois, quando o avaliador te fizer perguntas relacionadas a cada uma das situações, você responde. Depois que passar as 3 situações, você terá encerrado a parte 3, e aí vamos para a parte 4, Picture Description and Discussion, descrição de imagem e discussão. Primeiro, o avaliador ele vai te mostrar uma figura, como por exemplo essa que está aparecendo na sua tela agora. Depois ele vai pedir para você descrever a imagem. Aí você tem que descrever em detalhes tudo que você consegue ver na imagem. Por exemplo, eu consigo ver que tem 3 homens embaixo no trem de pouso, o trem de pouso parece estar estourado, está durante o dia, a pista parece estar seca e blá blá blá. Vai falando tudo, fala tudo que você conseguir entender dessa imagem. Após você descrever essa imagem, o avaliador ele vai te perguntar algo do tipo: e o que você acha que aconteceu antes dessa foto ser tirada? Aí você elabora: eu acho que o avião tinha acabado de pousar, assim que ele pousou, o pneu estourou, o piloto teve que fazer uma parada de emergência na pista, depois evacuou os passageiros e, por fim, chegou a equipe para investigar essa ocorrência e por isso que eles estão aí agora na aeronave. E aí, depois que você responder a pergunta, ele provavelmente vai perguntar: tá bom, e o que você acha que vai acontecer em seguida? Aí você fala: em seguida vai vir um caminhão, vai rebocar a aeronave, devem trocar o pneu, fazer uma inspeção periódica para verificar se não teve nenhum dano maior na aeronave, devem também fazer uma inspeção sobre a pista para verificar se não for nenhum pedaço de borracha, se identificam alguma pedra, alguma coisa assim que pode ter estourado o pneu da aeronave e por aí vai. E aí o examinador ele pode continuar fazendo outras perguntas, follow-up questions, por exemplo, um estouro de pneu é um motivo suficiente para você fazer um abortivo de decolagem. Você concorda com essa frase ou não? Por quê? Aí você tem que falar se concorda ou não, dar sua opinião, elaborar em cima do tema. Lembre-se, não existe gabarito nessa parte, tá? Você dá a sua opinião, só que você tem que demonstrar o conhecimento da língua inglesa. Depois disso, você vai ter encerrado o Santos Dumont English Assessment Test, também conhecido como prova da ICAO. E você vai receber, como eu comentei, como eu já te mostrei na prática, o seu resultado por e-mail dentro de 30 dias. Ufa! Então, já deu pra ver que a prova ela é bem cansativa, não é? Só de falar aqui contigo já cansei. E você realmente vai ser bastante testado durante a prova. Agora talvez você me pergunte: tá, Rodrigo, qual que é o melhor momento para eu fazer a prova da ICAO? Em qual momento da minha formação eu devo fazer a prova? Bom, na minha opinião, logo após você fazer o seu cheque de PC Multi-FR. Obteve o PC Multi-FR, faz a prova da ANAC na sequência, tá? Mais ou menos na mesma época em que você estiver fazendo o seu JET Training, o seu PA teórico, tá? Nessa época aí. Antes disso, não vale a pena você fazer a prova. Por quê? Porque você não vai usar para nada, você só vai usar para entrar numa linha aérea ou então na aviação executiva. E se você não tiver o PC Multi-FR, você não entra em nenhum dos dois antes disso. Então primeiro faz o PC Multi-FR e depois faz a prova da ANAC. Tá, e como é que eu faço para marcar a prova da ANAC? Para marcar é muito fácil, você vai lá no site da ANAC, procura uma instituição que seja credenciada pela ANAC para aplicar o SDEA Test. Depois você liga para essa instituição, que normalmente é uma escola de inglês credenciada, e você pede para marcar o seu exame. Não precisa registrar nada junto à ANAC, não precisa fazer nada junto à ANAC, tá? A própria escola é quem vai enviar o seu resultado para a ANAC depois que você fizer o seu teste. A prova, ela é muito difícil? Bom, cara, você viu mais ou menos como é que é. Sinceramente, se você não souber inglês a um nível intermediário, eu acho difícil você passar. Como a prova ela é 100% oral, não tem como você safar dando jeitinho. Você vai ter que interagir com o instrutor, e nessa interação ele vai perceber se você sabe falar inglês ou não. Ah, Rodrigo, eu não sei falar inglês, então eu vou desistir de ser piloto. Cara, você ainda nem começou a sua formação de piloto. Até chegar o momento que você vai precisar fazer a prova, faltam pelo menos uns 2 anos aí pela frente. 2 anos é tempo suficiente para você aprender inglês a nível intermediário. Você só precisa saber falar inglês na hora de fazer a sua prova da ICAO. Você não precisa saber falar inglês para começar as aulas de piloto privado. Por isso que eu não canso de recomendar. Se você não sabe inglês e você quer ser piloto, comece a estudar hoje mesmo. Confie em mim, cara. Vai fazer uma diferença absurda na sua vida, tanto para você ser um piloto quanto de forma geral. Você poder ler livros em inglês, assistir filmes sem legenda, ler sites, assistir vídeos no YouTube, etc. Cara, vai fazer uma diferença enorme na sua vida. A quantidade e a qualidade de conteúdo que você tem na internet em inglês, que você vai ter disponível para você, se você destravar essa barreira da língua,
Cara, é sensacional, é uma quantidade e qualidade absurda. Vai expandir muito os seus horizontes, você vai conseguir enxergar coisas que você não enxergava antes. Então, mesmo se você não quiser ser um piloto de linha aérea, vai aprender inglês. Você vai me agradecer depois, eu prometo. Quando você aprender inglês, você vai perceber o quanto que a sua visão ela estava limitada. A sua visão de mundo ela estava limitada por não saber falar inglês. Essa aula foi completaça e agora, para a gente finalizar, eu quero te dar algumas dicas rápidas sobre o inglês. Primeiro, se você ainda não sabe inglês, corra atrás do prejuízo. Procure agora mesmo uma escola boa e se matricule. Aquelas aulas de inglês que você tem no currículo da escola, do ensino médio, na faculdade, não serve para nada. Play Sam, but the second time I have control the match. A forma de ensino desses currículos de inglês, de escola normal, é ultrapassada. Eu não estou inventando nada aqui, é só você olhar. Você passa 10 anos estudando inglês e você fica o tempo inteiro estudando só o verbo to be e não sai do lugar. Você não consegue. Cara, você passa 10 anos estudando inglês e não sai do nível básico. É um absurdo a escola não conseguir te ensinar inglês com 10 anos de estudo. Cara, 10 anos de estudo dá para você masterizar qualquer coisa, é muito tempo. Isso prova o quanto que o sistema de ensino tradicional ele tá falho. Então não deixe a cargo da escola, da faculdade, te ensinar inglês. Procure uma instituição especializada por fora. Segunda dica que eu dou, busque uma imersão total. A melhor forma de você aprender inglês é através da imersão. Quando criança, você não faz aulinha para aprender a falar português. Você simplesmente tem tanto contato com a língua portuguesa que começa a falar e pronto. Por isso, se você tiver a oportunidade, vai fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra ou qualquer outro lugar que fale a língua inglesa. Arruma um emprego de Mickey lá na Disney ou algo do tipo. Sei lá, dá um jeito. É disparado a melhor forma de você aprender inglês. Você vai aprender super rápido. Se você não tem condições de fazer o intercâmbio, busque outras formas de você criar essa imersão. Sem imersão, você não aprende o inglês. Isso é fato. Então, leia livros em inglês, assista filmes inicialmente em inglês com legenda em português, depois você muda a legenda para inglês e depois, por fim, você tira a legenda e assiste só com áudio em inglês. Escute audiobooks em inglês, consuma aquele conteúdo que você normalmente já consome só que em inglês. Então, por exemplo, se você gosta da aviação, procura um canal gringo para acompanhar de aviação e de vez em quando assiste um vídeo ou outro sobre esse tema que você gosta em inglês nesse canal gringo para você ganhar experiência na língua, para você ter contato com a língua inglesa. Uma outra dica que eu dou é definir um dia na semana para você conversar em inglês dentro da sua casa, ou então com algum amigo seu. Pega um amigo seu, ou então lá na sua casa mesmo e fala, olha, tal dia a gente só vai conversar em inglês. Claro, vai errar, vai falar coisa tosca, vai falar coisa que não devia, não tem problema. O importante não é não errar. O importante é você aprimorando a cada dia e você treinar. Nem que você faça isso uma horinha só a cada 3 dias que seja, mas tente fazer essa imersão. Terceira dica, faça um bom curso de inglês. Como eu comentei, aquele inglês na escola não serve para nada. Então procure uma escola de inglês especializada. De preferência que foque no aprendizado para adultos, que com certeza é diferente do aprendizado para a criança. E isso vai te ajudar muito. Atualmente existem também diversos cursos online que te ensinam inglês. Eu pessoalmente não fiz nenhum curso desse, que eu meio que já aprendi sozinho a falar inglês. Mas eu imagino que tem alguns muito bons por aí. Infelizmente eu não posso recomendar nada porque eu não conheço nenhum na prática. Quarta dica que eu dou, dê tempo ao tempo. Cara, inglês é um investimento de médio prazo. Não espere que você vai começar a estudar agora e em 2 meses você vai estar fluente. Agora, se você fizer isso que eu estou falando, de criar um ambiente propício para imersão, e se você se dedicar 1 hora por dia para estudar inglês, em 1 ano você vai ter feito um progresso brutal. Eu garanto isso, tá? É impossível você não aprender inglês se você fizer isso que eu tô falando. Pode fazer de jeito nenhum, é estudar por 1 semana, aí você desanima porque você não vê nenhum resultado imediato, você não vê nenhum resultado tangível, aí você passa 3 meses sem estudar, estuda mais 1 semana e fica se repetindo o ciclo e depois você reclama que você estuda inglês há 5 anos e ainda não sabe falar inglês. É claro que você não sabe falar inglês. Estudando dessa forma, você nunca vai aprender mesmo. O segredo para você aprender inglês é a imersão, é continuamente você ter contato com a língua. Quanto mais contato com a língua você tem, mais fácil vai ser você aprender inglês. E é por isso que o intercâmbio ele costuma ser um acelerador absurdo no seu aprendizado, porque é uma imersão total. Quinta dica que eu te dou, aprenda o vocabulário técnico. Não basta você saber inglês a nível intermediário. Depois que você aprender inglês no nível intermediário, aí você precisa aprender o vocabulário técnico específico para aviação. Você precisa aprender o nome dos principais componentes de uma aeronave. Como é que é, por exemplo, uma colisão com pássaro em inglês? É bird strike. Como é que é apagamento do motor em voo? Engine flame out. Como é que é arremetida em inglês? É go around. Mas é aquela história, se você souber primeiro o inglês intermediário, o inglês normal, intermediário, geral, para você aprender o inglês técnico vai ficar muito mais fácil. E sexta dica que eu te dou,
mesmo se você souber inglês bem, mesmo se você for fluente na língua inglesa, faça umas aulinhas preparatórias para a prova da ECAL. Por quê? Porque a prova ela tem uma estrutura própria, ela tem um modelo próprio. Existem muitos professores que simulam uma prova contigo para você ir se acostumando com a dinâmica da prova. Existem algumas palavrinhas que vão te ajudar, e alguns professores eles aplicam essa prova para você de forma online, normalmente por Skype ou então por Zoom, numa plataforma dessa de videoconferência, e aí você paga uma hora de um professor desse, ele vai aplicar a prova em você por videoconferência e vai te dar um feedback. Mesmo que você seja fluente em inglês, eu recomendo fortemente que você faça pelo menos umas 5 aulas. Pode fazer a diferença entre você ser aprovado ou não, ou então entre tirar o grau 5 ou um grau 4. Se você for realmente fluente em inglês, você pode até mesmo tirar um nível 6. Talvez você pagando 5 horinhas de aula, você nunca mais precisa fazer uma prova de inglês na sua vida. Da ECAL, claro. Eu, por exemplo, eu consigo falar inglês num nível que eu considero ser fluente, mas mesmo assim eu fiz 5 aulas e realmente fez muita diferença para mim entender como é que era a dinâmica da prova, me acostumar com aquele formato específico de prova. Então é isso para o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Esse ficou longo, tá? Mas é conteúdo de qualidade. Do dia 31 de janeiro ao dia 7 de fevereiro, eu vou realizar um evento 100% online e gratuito chamado de A Jornada do Piloto. Nesse evento eu vou te mostrar exatamente como sair do zero e se tornar um piloto em 90 dias, dedicando apenas 1 hora por dia. Então, se você acha que você nasceu para voar, se você tem esse sonho, chegou a hora de você assumir o seu papel no mundo. Clique no botão aqui embaixo agora mesmo e se inscreva para participar da jornada. Se você curtiu, já deixa seu like e o mais importante, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Eu estou pensando em contratar um desses professores aí que dá aula particular, que aplica o simulado na ECAL, e pedir para ele aplicar em mim e gravar essa aplicação de prova e disponibilizar para vocês aqui no canal, para vocês verem como é que é uma prova de inglês ECAL na prática. Acha legal essa ideia? Me conta aqui no comentário. Se tiver muita gente me pedindo aqui no comentário, então eu faço. Se não tiver muita gente, eu não faço. Combinado? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até mais.